Olá, eu sou Janaína Spolidório e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre sondagem de leitura. A gente está acostumado na escola a fazer a sondagem de escrita. A sondagem de escrita é aquela tradicional que a gente dá algumas palavras para o aluno e no final uma frase e ele faz a leitura em seguida dessas palavras, por isso que eu estou chamando de sondagem de escrita. Então eu vou mostrar primeiro para vocês como que funciona uma sondagem de escrita para vocês poderem fazer a comparação e notar a diferença. Então vamos lá. Essa daqui é uma sondagem de escrita tradicional já feita. Aqui seria a parte que o aluno escreveu as palavras. Sempre é uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. E daí, no caso, eu coloquei na frente o que foi escrito aqui. Então, aqui é esqueleto, coração, pulmão e rim. Possivelmente escrito por um aluno silábico, né? Então, na hora de ler, ele escreveu tudo isso, escreveu a frase, que é o coração é um órgão do nosso corpo. E daí ele vai ler. Então, você pede para ler, ele vai ler. Esqueleto. Ele é silábico, portanto, ele vai dar uma leitura silábica. Coração, pulmão ou pulmão, também acontece. Rim, daí o coração é um órgão do nosso corpo. Ele vai fazer toda essa leitura, mas acontece que ele acabou de escrever tudo isso. Então, com o tempo, o aluno se acostuma e ele começa a lembrar o que ele escreveu. Não acontece com todos os alunos, claro, mas a maioria deles ocorre dele lembrar que ele escreveu partes do corpo, coisa assim, porque é do mesmo campo semântico, e daí ele começa não a ler, mas ele começa a fazer do jeito que ele fez na hora de escrita. Então, não é assim uma coisa real, essa leitura da sondagem de escrita. Daí, nós temos a sondagem de leitura, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Fevereiro, de acordo com o calendário Janaína Spolidório, da educação, é o fevereiro laranja. E é da leitura escrita, por isso que eu decidi fazer esse vídeo e também porque eu acho muito importante a sondagem de leitura. Na sondagem de leitura, o aluno não faz escrita, porque leitura e escrita são coisas diferentes de se aprender e elas acontecem em aprendizagens diferentes em nosso cérebro. Portanto, o tipo de estímulo deve ser diferente. A gente não tem vários alunos que a gente fala assim, mas ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar. Exatamente porque ele não foi estimulado com aprendizagens de leitura, somente com aprendizagens de escrita, porque a escola que dá só a sondagem de escrita, ela prioriza a escrita. Então, tudo você pede para escrever, mas muito pouco para ler. E quando é para ler, assim, é uma figura, daí, como que chama essa figura? Daí tem 3 palavrinhas e você pinta. É um tipo de estímulo de leitura, mas não é suficiente para um trabalho bem estruturado de leitura. Então eu vou mostrar para vocês, são 2 materiais que eu tenho no site da loja, no www.janainaspolidório.com.br, e eles são fichas de leitura. Essas fichas de leitura, cada uma tem um tipo de exercício, como são 2 diferentes que eu vou mostrar, uma de vogais e uma de folclore. A de vogais é mais básica, a de folclore é um pouquinho mais complexa, e elas têm uma ficha de avaliação que é completamente diferente da sondagem de escrita, porque o que a gente avalia na leitura são itens diferentes da sondagem de escrita. Porque na escrita a gente está avaliando a hipótese do aluno na escrita e não na leitura. Então agora eu vou mostrar para vocês a fichas de leitura de vogais e a fichas de leitura do folclore. Vamos lá. A ficha de leitura das vogais, eu trouxe aqui 3 tipos diferentes, que eles são todos da letra A. Lá no material tem outros, né? Tem o A, o E, o I, o O e o U. E daí a gente tem aqui a leitura de palavras, a leitura de frases identificando palavras que já foram trabalhadas, e a gente tem um bingo, que é uma brincadeira. Então, em cada uma dessas atividades, o aluno vai estar desenvolvendo um tipo diferente de estratégia de leitura. E daí cada uma delas tem uma comanda em cima
Por exemplo, essa primeira aqui, o professor fala uma cor, vocês notaram que aqui tem algumas molduras, e daí ele vai falar uma palavra. Então, por exemplo, pintem de vermelho a palavra agora. Então, vermelho, agora. O aluno vai localizar onde está a palavra agora, que ele não escreveu, só está escrita aqui, então ele tem mesmo que ler. E vai pintar o quadrinho em volta, a moldura, da cor vermelha. Daí aqui ele vai localizar algumas palavras que ele já trabalhou antes, e aqui também ele vai escrever e localizar as palavras já trabalhadas. O outro material é o do folclore. É o fichas de leitura, personagens do folclore. Esse daqui, ele também é para a fase de alfabetização mais final. E ele tem alguns personagens do folclore. Vem um texto e um jogo, porque isso aqui são fichas de jogos. Cada jogo é diferente dependendo do personagem. Então, no caso da Cuca, é um jogo de trilha de leitura. No caso do Saci, é outro jogo, do Curupira é outro, e daí cada um tem o seu próprio jogo. O aluno vai ler um texto, um pequeno texto, e depois vai fazer esse jogo. O interessante é que tanto no das vogais quanto no do folclore, o professor vai ter uma ficha de avaliação, que é onde eu quero chegar. Quando o professor avalia a leitura, ele avalia coisas diferentes da escrita. Então, aqui a gente tem os elementos analisados para a fase de alfabetização, porque a leitura não tem só essa fase, são 5 etapas diferentes, que eu posso falar em outro vídeo, e lá no meu blog também tem. E aqui tem os elementos analisados. Então, quando o aluno lê, a gente vai analisar a dicção, se ele utiliza o dedo, se ele hesita, se ele omite, se ele acrescenta e se ele dá erro de palavra. Então, tudo isso é avaliado nessa fase de leitura. Então, se isso acontece nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sistematicamente. O interessante é que, por exemplo, o uso do dedo em alunos que estão em fase de alfabetização, mas quase lendo, praticamente 90% quando estão lendo uma frase, eles acompanham com o dedo. Quando a gente acha que quem vai usar o dedo é o aluno que não está lendo. Mas, na verdade, o que está quase lendo ou que já leu um pouco, utiliza demais o dedo. Então, isso é um indício que o aluno está quase alfabetizado. Então, é bem interessante esse tipo de coisa, porque você vê que a sondagem de leitura ela é muito diferente da sondagem de escrita. Infelizmente, a gente quase não tem material sobre isso e as escolas ainda, a maioria delas não pratica, porque a gente foi tão acostumado a utilizar a sondagem de escrita, é tão sistemático no nosso ensino que a gente nem pensa na sondagem de leitura, porque como o aluno faz a leitura em seguida na sondagem de escrita, a gente não se preocupou com isso. Mas eu acho super importante e durante alguns anos eu utilizei e continuo utilizando nas atividades esse tipo de sondagem. Agora eu vou falar sobre um tipo de sondagem de leitura, uma avaliação, que eu ainda não tenho na loja, mas eu gostaria já de falar com vocês, que é para alunos maiores. Então essa daqui é uma página que eu já dei para aluno. Tem um texto, vocês podem reparar que ele não é de alfabetização, é para alunos maiores. Os itens de frequência são os mesmos, porque a gente tem que avaliar se é alguma coisa que acontece sempre ou se foi um erro de repente do aluno. E aqui são outros itens, veja que tem bem mais coisa para avaliar, porque esse aluno ele já está no 4º ou 5º ano. Então eu vou avaliar a postura de leitura, a projeção de voz, a expressividade, a dicção, uso do dedo como guia, respeito pelas regras da pontuação e vários outros itens que o aluno pode utilizar durante a leitura e deve. Essa utilização desses itens, cada um deles tem um estímulo de atividade. Tem alguns que a gente usa em mais de uma vez nos estímulos e outros que não. Mas o importante é que a gente esteja avaliando esse tipo de sondagem, qual é o tipo de leitura que o aluno faz. E a leitura é uma coisa muito abstrata, então é importante ter esses guias para poder fazer a avaliação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou dos materiais de leitura de vogais ou dos personagens,
você pode adquirir na minha loja virtual no www.janelispolidorio.com.br. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos 2 materiais direto, é só clicar nele que vai direto para a loja. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, que nem o Arthur fala. E você pode também começar a nos seguir se inscrevendo no canal. Quando tiver vídeo novo, você fica sabendo, recebe uma notificação. E até a próxima!